Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Michael Jorge e hoje eu venho falar para vocês sobre uma palavra. Lendo a Bíblia, dá para notar, dá para perceber que Deus sempre quis um relacionamento conosco, desde a época de Adão e Eva, da época de Abraão, de Isaac, Jacó, Moisés, Josué. Então todos esses foram peças fundamentais para a chegada do povo até aqui. E Deus sempre quis que o povo seguisse o caminho dele. E foi a partir dessas pessoas, desses personagens, que Deus fazia com que a comunicação entre ele, Deus, e nós, seres humanos, viesse de melhor forma. Então, primeiro Deus teve aquele pensamento, na verdade teve aquela surpresa, quando Adão e Eva comeram do fruto proibido. Posteriormente, Deus, reconciliando-se com o nosso povo, depois que Adão já tinha sido expulso, Adão e Eva, um certo tempo depois, já na época de Abraão, Deus fez uma aliança com ele. E qual foi a aliança feita entre os dois? Deus disse que os filhos de Abraão seriam mais numerosos do que a areia do mar, do que as estrelas dos céus. Deus disse também que a descendência dele viveria em uma terra onde mana leite e mel, ou seja, onde tem fartura. Deus passou essa aliança aos poucos para os filhos, Então veio Abraão, depois Isaac e depois Jacó, nessa linhagem. Então Deus sempre reconciliando-se com o seu povo a partir dessa aliança. Se o povo de Deus seguisse o seu caminho e de fato não fosse um povo que murmura, para você saber, uma das coisas que Deus mais detesta é a pessoa murmuradora. E foi isso que aconteceu mais no Egito, na época do exílio do povo que saía do Egito para a terra prometida. Então você que murmura muito, nós mesmos como um todo, pare de murmurar, pare de reclamar. Murmurar é reclamar, ficar se reclamando, se vitimizando. Deus odeia isso, então não seja uma pessoa murmuradora. Então na época, passando a época de Abraão, Isaac, Jacó, veio também a época de Moisés. Então Deus trouxe mais um personagem importante. E percebe-se que Deus pega esses caras, essas pessoas, esses personagens que geralmente não são capacitados, mas no percurso Deus os capacita. Moisés, por exemplo, ele disse que não era capaz de levar o povo para a terra prometida. Até gago Moisés era, então não sabia se comunicar direito. Porém, existe aquela frase que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. E de fato se aplica a muitos personagens bíblicos, incluindo Moisés. E nesse percurso, não sei se vocês sabem da história do povo saindo do Egito, que era um local onde eles viviam como escravos, eles viviam em escravidão, eles tinham uma migalha, tinham direito a uma migalha de comida, mas tinham que trabalhar muito, e Faraó se aproveitava muito deles. E nesse percurso deles saírem do Egito para a Terra Prometida, que eu busquei no Google Maps, daria normalmente 6 dias. Eu vi até um pessoal comentando, como é que demoraram 40 anos, se aqui olhando no Google Maps dá 6 dias de distância do Egito para Canaã, que é a Terra Prometida. E na verdade é que o povo, nesse percurso, eles murmuravam, eles adoravam. Outra coisa que eu ia falar, adoração a outros deuses, outra coisa que Deus abomina, só existe um Deus. Então eles chegaram a adorar até bezerros, Adorou um bezerro feito de ouro, juntou todos os ouros que eles tinham, fizeram um bezerro e adoravam esse bezerro, para você ver como é que funcionava. Então um tempo que era para durar teoricamente uns 6 dias direto, durou 40 anos.
determinado momento, Deus dava as ordens para eles, tá? Para vocês entenderem como era o contexto. Deus dava as ordens para o povo de Israel, que era o povo que estava indo para Canaã, e somente, por exemplo, quando a nuvem saísse do tabernáculo, né? Que é o tabernáculo da congregação, que era onde o povo ia adorar, ia sacrificar, né? Era como se fosse um lugar santo, né? Um lugar santíssimo, onde o povo ia, de fato, se reconciliar a partir dos seus pecados. Então, a nuvem estava em cima da tenda do tabernáculo, né? E não poderiam sair, só quando a nuvem saísse. Então, o povo não tinha GPS, não tinha mapa naquele tempo. Então, quem guiava o povo era a nuvem. Uma nuvem guiava o povo pela manhã e à noite de uma coluna de fogo. O povo era guiado por essa coluna de fogo. Então demorou esse tempo até chegar ao Egito, justamente pelo fato de o povo murmurar, adorar outros deuses, fazerem coisas que Deus não achava correto. Transgrediram os mandamentos, né? Os 10 mandamentos, por exemplo, vieram na época do povo do Egito, tá? E Moisés conduzindo o povo, os mandamentos foram escritos, né, numa pedra, em pedras, os 10 mandamentos em pedras, escrita pelo dedo de Deus, como diz na Bíblia. Então Moisés trazia os mandamentos, né? Teve uma vez que ele trouxe a primeira vez até, ele se revoltou, ele quebrou os mandamentos, aí depois Deus fez novamente por conta do povo. O ser humano era difícil, né? É difícil até hoje. E trazendo para a conclusão desse vídeo de hoje, eu quero fazer uma reflexão com você em relação a 2 tipos de coisas que Deus abomina: murmuração e adorar outros deuses. Você tem sido uma pessoa que murmura, que reclama de tudo? Ou você é aquela pessoa grata por tudo que você tem, pelas bênçãos que você conquistou, por você ter chegado até aqui? Então reflita sobre isso, é a primeira coisa. Segunda coisa, adorar outros deuses. O que significa adorar outros deuses, né? Na época existiam aqueles deuses Baal, outros deuses, e também hoje, né, existem deuses que as pessoas adoram mais do que o próprio Deus, eles colocam no patamar de Deus. Por exemplo, tem gente que é viciado em pornografia. A pessoa colocou a pornografia como um deus dela, passa o dia inteiro vendo aquele troço. A pessoa é obstinada por dinheiro, a pessoa é corrupta. Então isso, né, essas coisas são os deuses dela. Então reflita sobre isso. O que tem sido o seu Deus? Se é a pornografia, se é o dinheiro, se é a corrupção. Se você está se prostrando de fato para o Deus verdadeiro, que a Bíblia diz e o próprio Deus diz que só existe um Deus. Só existe um Deus. Então você tem se prostrado para deuses que Deus abomina, que na verdade só existe um. Então faça essa reflexão. Se você quer mais vídeo como esse, né? Estava pedindo a Deus direcionamento para vir gravar um vídeo para vocês. Então, graças a Deus aqui, acho que deu tudo certo. Dou glória a Ele. E eu quero perguntar a você, sinceramente, se você tem interesse de mais conteúdo como esse. Coloca aqui embaixo, coloca a sua cidade de onde você está me assistindo. E se você gostou, curte, compartilha nos grupos de WhatsApp. E eu desejo que Deus te dê sabedoria e discernimento para abominar outros deuses e para parar de murmurar, tá? Que Deus te abençoe grandiosamente sua família. Até mais e fiquem com Ele. Tchau, tchau.